Na página 162, o Livro dos Espíritos. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. 257. O corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primária dessa, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem um efeito desse mal como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir no membro que lhes falta. Certo é aí que está a sede, ou sequer certo que aí está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é o que o cérebro guardou dessa impressão. Lícito, portanto, será admitir que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente se manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam a dos suicidas, dos suplicados, dos que deixam-se absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço à matéria do corpo e prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Essas últimas só por termo de comparação, as de podermos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar as chamas sem experimentar qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor é um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende muito bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da encarnação, o espírito não encontra explicação para a situação que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. A um lado do corpo sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto, e acrescentava: no entanto, sinto os vermes me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se reproduzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão de que se passava com o corpo, ao qual ainda conserva ligado ao espírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava na realidade. Assim, pois não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida, roídos pelos vermes, havia o sentimento de um fato de atualidade. Isso mostra que as deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e se transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele o espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já
não lhe chega por um conduto limitado. Ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, porque no espírito está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isso é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, não se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve sê-los igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais algumas podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, e que dessas faculdades são atribuídos do ser e não como homem de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles a têm? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada podem informar sobre isso. Por inadequada, a nossa linguagem é exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é por falta de termos próprios a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências, doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. Outro tanto não acontece desde que o perispírito mais denso, os quais percebem aos nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes cegam assim o sensorium comune, o que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito independente da luz qual a temos. A faculdade é de ver um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante e mais purificada. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, vão se desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão os que queiram ouvir ou sentir. Não possuídos órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos outros, conforme
que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que não são opacos. Através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de elevação do espírito. Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos, uma vez que livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis-nos informais de que ainda sofreremos. Dessa ou daquela forma será sempre sofrimento. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que nos se acabe a vida corporal. Os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um a origem deles e verá qual a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, de nada abusasse, que fosse sempre simples gosto nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência de maneira porque viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que o seu sofrer resulta nos laços que ainda o prendem à matéria. Quanto mais livre estiver da influência dessa, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, se achar menos doloroso, se nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por consequente a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome as suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo e purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por haver libertado deles a paz da sua consciência e o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida além túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sobre esse aspecto não foram os quais se aqui encontraram entre os homens mais vulgares que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram cuja consequência experimentavam, que outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram um bom caminho. Deduz-se daí, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que por quanto de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Escolha das provas, questão 58. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito a consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar nisso e nisso consiste o seu livre-arbítrio. 55A. Não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que ele decretou ele essa lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estiverem. Nada lhes torva o futuro. Abertos, se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade.
de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, porque haverdes visto nisso um meio de progredires. Deus o permitiu. 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á todas as tribulações que experimentamos na vida após previmos e buscarmos? Na vida que nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das suas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais atos viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e das forças das mesmas coisas. Previstos são só os fatos principais que influenciam no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha de te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Como pode o espírito, 260, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. 261. Nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam encaixar-lhe o orgulho da inveja, a avareza, a sensualidade, etc? Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, perder a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se ávaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente passar por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simplesmente ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com o conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, desenhou de proceder à escolha, só então que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar de a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar e não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência ao espírito, quanto este, pela sua inferioridade a uma vontade, não se mostra compreender o que lhe seria. 265. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Há, sem dúvida, mas não tão somente aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido, A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente.
Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação das suas paixões brutais acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo e que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que o tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhes seja concedido resgatá-la mediante o uso de úteis provações. 266. Não parece natural que escolhas a provas menos dolorosas? Pode parecer a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra pessoa passa a ser sua maneira de pensar. Sobre a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, de seu ponto de vista, podem coexistir os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe dá entrever e desde logo nenhuma impressão mais lhe causaram os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e consequentemente uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que a espera da glória se lograr um bom êxito. A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso, da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para ele dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem que ainda lhes falta pureza para atingirem aquela meta. Daí o submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer a alcançarem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de que o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele percebe mais precisamente que para chegar a fruí-la, que trata de se melhorar. Não lhe é possível no estado de imperfeição em que se encontra gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele percebe precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo impôs, tendo em vista melhor futuro. O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor à ciência ou seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se às provas voluntárias, de que lhes advirão horas e proveitos se não sucumbirem. A que não se submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória, e os concursos que não são também todos provas voluntárias ao que os concorrentes se sujeitam, com o fito de avançarem na carreira que escolheram. Ninguém galga qualquer posição nas ciências das artes, na indústria, senão pela série de posições inferiores que não outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de certa duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que a conduzem à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para seus príncipes ou milionários, uma vez ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes que apenas se veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, a quem os interroga sobre isso. Respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa fundo, vale ensobrado, por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá que transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha.
Desenleado os limiares terrenais, a sua visão tudo domina, como a dele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, do termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as atribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erradicidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar a fim de fazerem sua escolha. Na vida corporal, não nos oferece um exemplo desse fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a cadeira pela qual afinal nos decidimos, certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se mal logra, recorremos à outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos a cada dia em cogitar que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito em diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, é que sabemos a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira? 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, como o espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, não é possível fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. 267A. Não é de decreto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conceder-lhe as vicissitudes. 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem um espírito que passara constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, o sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar a vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós podeis responder a essa pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Parece-me... 271. Estudando na erradicidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza canibais ou ainda inferiores aos destes. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau espiritual e que mundos onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo que encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos. Exercem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem, por mais alto às suas vistas, porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender o maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separe a bárbare. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seriam esses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação como se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos a outros homens? 272. Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode.
Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instinto em conflito com os outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhe é próprio e com isso talvez até ganhem. 273. Será possível que um homem um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o comando pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram antes da sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe impõe se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. As relações do além-túmulo. 274. Da existência de diferentes ordens dos espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos não serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como deve entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendeis isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? 276. Aquele que foi grande na terra e, como diz o Espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que depois da batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos ainda tem por seu superior, o título nada vale, a superioridade é real é que tem valor. 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros, evitam e se aproximam conforme a simpatia ou antipatia reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido e reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade que formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que avisam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem dos que se semelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formaram? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que se possa influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir ao mal, pelo despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons? O desejo que neles predomina é o de impedirem o quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles veem e se compreendem. A palavra é material e é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós é o ar do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos.
e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Presta atenção nessa, Tauan. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros se julgarem útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar as suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espíritas que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito que os tornam distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? Perfeitamente, e assim de geração em geração. 285A. Como é que se reconheceram na terra? Como é que os que se conheceram na Terra se conhecem ou reconhecem ao mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo os nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles à vida corporal a outra. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui não é um termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como o bem-amado do irmão, desde muito tempo esperado, a do mal como um ser desprezível. 288. Da vida espírita. Que sentimento desperta nos espíritos a chegada entre eles um espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que lhes se assemelham e privados também de infinita aventura na qual na terra tratante entre seus iguais. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-no como se regressassem de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos os que lhe virem ao encontro os que amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-los que lhe são semelhantes. É uma punição. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende. Isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação dos parentes e amigos é às vezes uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. 291. Além da simpatia geral, oriunda de semelhança que entre eles exista, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens sendo, porém, o que mais sofre é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes e paixões. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles o que insuflam os homens as inimizades e as dissensões. 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votava mutuamente e pueril o motivo que se inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conversam numa espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximaram-se uns dos outros com prazer. Sucede que, como entre dois colegiais que, chegado à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade das dissensões infantis e deixam de se mal querer. 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticavam um contra o outro constitui o obstáculo que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. 295.
295. Sentimento anima depois da morte aqueles que fizemos mal neste mundo. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até que não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sobre que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, as suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. 297. Continua a existir, no mundo dos espíritos, afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais do amor próprio. As almas que deveriam unir-se desde as suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós a alguma parte do universo, 298. As almas devam unir-se, então, desde as suas origens, predestinadas a essa união, cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, e da concórdia resulta a completa felicidade. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro separados de dois, estariam ambos incompletos.